Meus amados irmãos, temos o tema aí, como eu acabei de anunciar para os amados irmãos, o cuidado dos pais para com os filhos. Certamente esse tema, irmãos, é um tema relevante para os nossos dias atuais, dado que parece que nós, como pais, nós temos relaxado com relação não somente à disciplina, mas, sobretudo, o cuidado pessoal para com os nossos filhos. Hoje, os nossos filhos ainda nem completaram a maior idade, mas já nós, como os pais, nós estamos já deixando praticamente eles tomarem certas decisões com relação à sua vida. Especialmente há muitos pais que hoje deixam os seus filhos namorarem muito cedo e não estabelece nenhuma forma de critério, até mesmo de orientação, às vezes é dado a este filho. E nós iremos considerar, irmãos, com os amados irmãos, e pensar com vocês, que os pais, eles devem sim ter o cuidado em todas as áreas de seus filhos. E se nós, irmãos, hoje, se nós fôssemos fazer um levantamento sobre a atitude dos pais para com os filhos, hoje nós podemos ter uma noção de que nós estamos sendo muito covardes. Não somente muito covardes, mas assim nós estamos deixando os nossos filhos em situação vulnerável. Nós iremos ver aqui que Abraão já está em uma idade avançada, e nós iremos ver quais foram os cuidados que Abraão teve, ou seja, qual foi a atitude que Abraão teve para com Isaque, o seu filho, que já tinha 40 anos. 40 anos de Gênesis capítulo 25, versículo 20, que quando Isaque, então, tomou Rebeca por esposa. Mas observe, irmãos, no versículo 1, nós temos a primeira atitude de Abraão no cuidado para com o seu filho Isaque, que está prestes aí a casar. A primeira atitude que Abraão tem, que ele toma, é que ele tem o conhecimento de seus dias, está aí no versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Irmãos, Abraão, ele faleceu quando ele tinha 175 anos. Então, já que Isaque tinha 40 anos quando tomou Rebeca para si, provavelmente Abraão tinha em torno de 100 anos. Ele já era bem velho, avançado em dias. Mas ele tem o conhecimento de seus dias. A sua esposa, Sara, já havia falecido. Então, somente ele, Isaque, claro que depois Abraão teve outra esposa, mas Abraão viu que os seus dias já estavam chegando ao fim. Como diz aí o versículo 1, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais eu habito. Então, o primeiro cuidado que ele tem: rapaz, eu já estou avançado em idade, eu não sei quantos dias mais eu irei viver, mas já vou então já preparar o futuro para o meu filho Isaque. Preparar o futuro. Eu preciso já deixar o meu filho encaminhado, né? Até porque não está em jogo aqui somente a felicidade do meu filho, mas, sobretudo, a nossa posteridade e a promessa de Deus para comigo. Não está somente em jogo a questão da felicidade do meu filho. Então, primeiro Abraão, ele tem o conhecimento de seus dias. E é uma das coisas, irmãos, que nós, como os pais dos nossos filhos, nós precisamos amadurecer.
é que nem sempre nós estaremos perto deles. Por isso, mais do que nunca, nós devemos, desde agora, chamar os nossos filhos e aconselhá-los, né? E não somente aconselhar os nossos filhos, mas, sobretudo, verificar com quem eles vão andar. Porque aqui, Abraão ele chama uma pessoa de sua alta confiança, que era o seu servo, o servo mais antigo. O problema nos dias de hoje, irmãos, é que os nossos filhos, quando eles chegam a uma certa idade, parece que nós temos receio até mesmo de aconselhá-lo. Parece que nós estamos se intrometendo na vida dele. Mas Abraão aqui, né, ele poderia muito bem chegar com Isaac e dizer para ele: meu filho, olha, eu já estou bastante velho, já estou ficando caduco, pirando da cabeça, mas aí vê aí a filha que você quer para se casar. Para mim, meu filho, né, eu já estou mesmo em idade avançada, já está chegando o meu fim, e aí o meu filho aí, vê aí o que o meu filho vai fazer com a herança que Deus nos deu, com tudo isso aí. Não, irmãos, Abraão não fez isso não. Por que muitos filhos, irmãos, hoje estão se afastando dos caminhos do Senhor? Porque eu e você não temos a preocupação de ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. Abraão poderia ser muito bem pragmático. Ele era uma pessoa conhecida no Oriente Médio. Ele foi conhecido na Guerra dos 5 Reis, no Egito. Entre os filisteus, ele era bem estimado. Ou seja, fora a riqueza de Abraão, ele poderia muito bem: rapaz, eu vou pegar uma esposa para o meu filho, daqui dentro das Cananeias mesmo. Rapaz, esse negócio de meu filho ir lá na minha terra de novo, não, case com qualquer uma daqui. Aliás, como eu tenho bastante dinheiro, eu sou rico, e também os meus filhos, o meu filho Isaac sabe muito bem das pessoas com qual nós fizemos aliança, então escolhe uma pessoa daqui para que dê certo e tudo, uma pessoa que seja rica também. Mas Abraão não pensou dessa maneira, irmãos. Por que ele não pensou dessa maneira? Porque estava em jogo o quê? Não somente a sua posteridade, mas sobretudo o plano da redenção estava em jogo aqui. Porque lembra-se que Isaac era o filho da promessa, ele era o herdeiro. Ele era o herdeiro. Observe que no versículo 7, olha o que Abraão diz: o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para quem? Para o meu filho. Ou seja, todo o cuidado, irmãos, Abraão está tendo aqui com a promessa de Deus e com a providência de Deus. Sabe, irmãos, ele vê que seus dias estão chegando ao fim, ele vê que ele vai morrer, que ele vai ter que ser sepultado. Mas olha o cuidado com a promessa. Com quem o meu filho Isaac vai andar? Ele vai dar continuidade à nossa descendência? Ele vai cumprir, porque sobre mim e sobre a nossa descendência está essa promessa de que Deus havia dito para mim que os teus filhos herdarão a terra prometida. O problema dos nossos dias, irmãos, que pouco nós estamos nos lixando para os nossos filhos. Pergunto eu: cadê o seu filho, meu irmão? Ele está aqui hoje? Ah, não está, né? Aí depois você vem chorar. Às vezes vem procurar o pastor para tentar resolver um problema que você mesmo criou por não ter cuidado com o seu filho. Às vezes você é muito frouxo, você não tem punho com seus filhos. Seus filhos dizem: hoje eu não quero ir para o culto, e você silencia e se cala. Tá bom, meu filho. Que tipo de pai você é? Que tipo de pai eu sou? Nós estamos tendo cuidado para com os nossos filhos?
Talvez você está aqui, os seus filhos estão assistindo aí porcaria na internet aí. Mas por quê? Porque nós nos acomodamos, irmãos. Abraão poderia muito bem já em idade avançada aqui. Isaac poderia se voltar para o seu pai. O papai está ficando caduco já. Eu já tenho 40 anos, papai. Já sou um homem resolvido. Deixa minha vida de lado. Deixa que eu escolho para mim qual vai ser a esposa com quem eu devo me casar. Abraão não fez isso, irmãos. Até esposa para o seu filho, Abraão escolheu. E hoje nós estamos nesse, esperando. Não, irmãos. Nós nos acomodamos, por isso que os nossos filhos estão como estão, não querem saber de Deus, não querem vir para os cultos. Eles estão morando dentro da sua casa, nem de maior lição ainda, mas eles já estão mandando no seu lar. Essa é a primeira atitude, que Abraão ele tem conhecimento dos seus dias. Saiba disso, irmãos. Você não vai viver para todo sempre. Um dia você vai partir. A pergunta é, com quem vai ficar os seus filhos? Com quem ele vai se casar? Quem vai dar continuidade ao trabalho de Deus? Ontem eu estava conversando com a minha esposa. Passei ali por frente de uma igreja e vi lá o culto dos jovens. Uma negação, meu irmão. Digo, minha filha, vamos, daqui a pouco o Brasil está que nem a Europa, onde foi o berço do Evangelho, hoje não existe mais. Tanto é que a igreja lá são igreja de velhos, irmãos, porque não tem mais jovens que querem saber mais das coisas de Deus. Sabe, irmãos, cadê o seu filho, meu irmão? Não precisa responder para mim. Responda para você, cadê o seu filho? Ele deu migué em você, foi? Eu já contei para os amados irmãos do reverendo Elias Medeiro, que ele disse, que uma vez, ele e o seu irmão, Eliseu, se não querer ir para o culto de doutrina. E aí eles articularam, mano, é o seguinte, rapaz, hoje eu não estou a fim de ir para o culto, não. Aí olhou para o Elias e o Elias disse, nem eu também, meu irmão, Rapaz, então vamos fazer o seguinte, tu inventa aí que está com dor de barriga e diz que você está com febre, eu vou dizer para a mamãe e para o papai que eles podem ir para o culto tranquilo, que eu vou ficar em casa cuidando de você. Aí nós dois, a gente mata o culto. Aí chegou, 20 minutos já para eles saírem. Aí Eliseu, mamãe, rapaz, eu não estou muito bem não, mamãe. Estou com dor de barriga. Aí o Elias disse, não, mamãe, papai pode ir, deixa que eu fico cuidando do meu irmão Eliseu. Pode ir tranquilo, papai. E a mãe, conhecendo já, irmãos, as peças, olhou para o Eliseu e para o Elias, vocês vão ficar, mas as orelhas de vocês vão comigo. Pegou na orelha dos dois e saiu arrastando. Sabe, irmãos, quem tem autoridade no seu lar são os seus filhos, Quem tem autoridade no seu lar? É você ou é os seus filhos? Abraão, lembre-se disso, irmãos. Você nem sempre estará mais presente com os seus filhos. Abraão tem esse conhecimento de seus dias. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos.
Abraão sabia que o Senhor tudo o havia abençoado, tudo que ele tinha procedeu da parte de Deus. E que sem a bênção de Deus, jamais Abraão teria tudo. A questão é se essa bênção de Deus vai acompanhar os nossos filhos, irmãos. Porque Abraão era um homem de fé. Ele obedeceu a Deus quando saiu da sua terra. A segunda atitude que Abraão toma para com o cuidado que ele tem para com os seus filhos, primeiro ele tem o conhecimento de seus dias, que nem sempre ele vai estar com seus filhos, com o seu filho Isaque. Por isso ele começa então a executar planos para ter uma esposa, para dar uma esposa para Isaque. E a segunda atitude que ele toma, a primeira atitude é que ele tem conhecimento de seus dias, ele sabe que seus dias estão chegando ao fim, e ele já está preocupado com quem vai casar com seu filho, quem vai dar continuidade à sua posteridade, não somente a sua posteridade, mas a promessa, o plano da redenção. E ele toma a segunda atitude no versículo 2. Ele chama o servo de sua confiança. Está aí no versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governara tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. E aqui, irmãos, a segunda atitude que Abraão toma, ele chama o seu servo de confiança. E apesar de esse servo aqui, Abraão não mencionar o seu nome, ele está no anonimato aqui, mas provavelmente esse servo mais antigo é Eliezer, conforme Gênesis capítulo 15, quando Deus fala com Abraão e Abraão responde ao Senhor. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Isso está lá em Gênesis 15, 2. Então, ele vai ser o único que vai herdar o que eu tenho. Se os irmãos quiserem voltar rapidamente, Gênesis capítulo 15, dê uma olhada aí. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E aí vem a promessa de Deus no versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, voltemos para Gênesis 24. Então, esse servo mais antigo de Abraão e de confiança seria Damasceno Eliezer. Seria o servo mais antigo de Abraão e de confiança dele. E é interessante, irmãos, que quando Abraão chama esse servo mais antigo, é porque era um servo de total confiança. O que aqui nós podemos aprender, que para você ter cuidado com seus filhos, é saber com quem eles andam. E se a pessoa com que eles estão, de fato, é uma pessoa de confiança sua. Porque hoje, irmãos, hoje dificilmente nós, quem trabalha na agricultura, sabe que não é fácil hoje conseguir uma pessoa, um trabalhador que seja de confiança. Porque geralmente essa pessoa de confiança vai saber de toda a sua rotina. E hoje está difícil, irmãos. Nós temos uma pessoa de confiança em quem nós podemos confiar. Abraão está pensando aqui do cuidado com seus filhos em todas as possibilidades. Ele tem conhecimento dos seus dias, eu vou partir,
preciso arranjar uma esposa para o meu filho, e também eu preciso que esse meu servo de confiança, pelo menos, acompanhe os meus filhos nas decisões que ele irá tomar. Porque diz o versículo 2, que disse Abraão ao seu servo mais antigo, servo da casa, que governava tudo o que possuía. Os irmãos sabem que Abraão, ele tinha muitos funcionários, irmãos. Ele era rico, ele era um chefe de um clã, e essa riqueza procedia de Deus, tanto é que Deus havia tudo abençoado a Abraão, e ele tinha muitos funcionários ao seu trabalho. Mas Moisés aqui, que foi o escritor do Pentateuco, faz questão de nos informar que Abraão chamou seu servo de confiança. Ele tinha outros servos, mas esse aqui era o de confiança dele. Era aquele que dependendo de qualquer circunstância, ele não iria trair Abraão. Ele não iria trair Abraão. E aí, Abraão pede que esse servo de confiança faça um juramento. Está aí no versículo 2 ainda. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, ou seja, ele que administrava a empresa de Abraão. Vamos tentar contextualizar. Administrava a empresa de Abraão, os negócios de Abraão, o dinheiro de Abraão, né? Tudo era ele que administrava. Abraão já estava idoso, né? E imagina esse servo de confiança. Chefe, né? Hoje nós temos tanto gado, o gado fulano de tal está produzindo bem, este gado está doente, mas nós temos dinheiro aqui e tudo, e está aqui tanto, está aqui tanto. Ele prestava relatório de tudo para Abraão. Por isso era um servo de confiança. Por isso ele administrava tudo que Abraão possuía. Está aí no versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo de minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Então, esse servo de confiança, Abraão fez ele jurar. Jurar por quem? Pelo o Deus dos céus e da terra. Mas esse juramento, irmãos, ele teve aí no versículo 2, na parte final, alguma prática. Põe a mão por baixo da minha coxa. O que significa isso, pôr a mão por baixo da minha coxa? É porque debaixo da coxa do homem é onde fica, digamos, a parte íntima dele. Lembra-se que Abraão, isso significava o pacto da promessa. Lembra-se que Abraão foi circuncidado, lembra o pacto da circuncisão. Ao 8º dia, Abraão deveria circuncidar o seu filho Isaque. Então, esse juramento por baixo da coxa, que representa justamente a parte masculina do homem, significava a sua posteridade. Era como se Abraão estivesse dizendo: olha, você vai jurar pela minha posteridade, pelo pacto da aliança, pela circuncisão que Deus deu. Por isso ele fez jurar pelo Senhor dos céus e da terra, que você não tomarás esposa dos cananeus. Foi o primeiro pedido de Abraão, está aí no versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governara tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Que era algo muito assim importante para o homem, né, jurar pela sua posteridade, da onde procedia também a providência de Deus e a descendência da qual Isaque, então, traria a Abraão. Então, essa é a segunda atitude que Abraão tem. A primeira atitude é que ele tem um conhecimento de seus dias, nem sempre ele estará com seu filho. E a segunda atitude que ele toma, ele chama o seu servo de confiança e faz esse servo jurar pela sua posteridade e também por Deus, da onde procede toda a providência divina. Está aí no versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás
esposa para o meu filho das filhas do cananeus, entre os quais eu habito. E a terceira atitude que ele toma, irmãos, vai do versículo 3 até o final do versículo 8. Ele estabelece critérios para o casamento de Isaque e dá uma missão ao servo. Primeiro, qual é esse primeiro critério aí? Não pode ser uma mulher cananita, está aí no versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Os descendentes, os cananitas, irmãos, eles são descendentes de Cã, um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado por Noé, porque ele viu a nudez de seu pai. E então Noé amaldiçoou Cã, da onde procede então os cananitas. Os cananitas eram pessoas imorais, pessoas irreverentes, pessoas que não temiam a Deus e pessoas idólatras. Abraão chegou a habitar entre eles, né? Mas Abraão já estabelece logo o primeiro critério. Olha, eu não quero que você escolha para o meu filho uma esposa cananita, porque a primeira coisa que elas vão fazer é fazer meu filho se desviar, porque são mulheres imorais, são pessoas, mulheres irreverentes, pessoas que não temem ao meu Deus. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é desviar o meu filho da fé. E não foi isso que aconteceu com Salomão, irmãos? As mulheres não desviaram Salomão da fé, dos caminhos de Deus? Então, esse é o primeiro critério. E aqui, irmãos, nesse primeiro critério, isso aqui já dá uma, sabe, digamos, já um bocado de pancada nas nossas cabeças. Primeiro, com quem o seu filho vai se casar? A pessoa com quem ele vai se casar teme a Deus? Porque geralmente, irmãos, Abraão, lembra-se que Abraão não está sendo aqui pragmático. Ele poderia muito bem, rapaz, vamos poupar tempo, né? Eu já estou aqui entre os cananeus, vamos, né, pegar uma mulher daqui mesmo, vamos pegar uma mulher daqui mesmo, vai o quê? A gente sempre pensa, irmãos, na questão do custo-benefício, né? Primeiro, né, eu não vou ter que mandar meu servo voltar lá à minha terra, para pegar uma mulher para Isaque, lá na Mesopotâmia, que é longe, imagine, e lá em São Paulo, né? Não, rapaz, está aqui mesmo de Codajá já serve, né? Geralmente nós pensamos no custo-benefício para esse casamento, irmãos. Abraão não agiu assim. Abraão está levando em consideração, em primeiro lugar aqui, não é Isaque se dá bem financeiramente, mas ele está pensando aqui no pacto de Deus para com ele. Ele está pensando na espiritualidade do seu filho. Ele está pensando na espiritualidade do seu filho. Porque geralmente nós somos assim, rapaz, poxa, legal, minha filha casar com um juiz, um advogado, ele é crente. Porque geralmente nós queremos que os nossos filhos... Tem aquele casamento missionário, né? Rapaz, não, pastor, né? Eu vou... ele é crente? Não é crente não, mas o senhor sabe, né? Eu vou ganhar ele para Cristo. Ah, não, porque aconteceu assim com fulano. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu aconselhando os jovens. Isso é exceção. É exceção. Enquanto você me mostra um casamento que deu certo assim, eu vou te mostrar 500 que não deram certo. Que não deram certo. Isso é exceção. A gente nunca parte da exceção para o geral. A regra geral é, o que diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, sobre a questão do jugo desigual? Que comunhão haverá entre o crente e o incrédulo? A menina se casa, tem o costume de vir para o culto, e o camarada gosta de tomar uma caipirinha. Vai dar certo esse casamento? Mas nós somos pragmáticos, nós não olhamos assim. Nós olhamos, não, mas é um cara que toma
uma cachaça, socialmente, toma uma cerveja, uma Brahma, uma Antártica, mas é um cara que tem, dinheiro. Então, ele não vai deixar que falte nada para minha filha. Resposta de Deus: errado. Você está se preocupando com a prosperidade física do seu filho. Você não está se preocupando com a prosperidade espiritual dele. O que diz a Bíblia? Andarão os dois juntos, se não estiverem de comum acordo, irmãos? Qual é a resposta? Não, irmão, não vai andar. Aí depois, irmãos, a gente vê pessoas chorando. Me casei com fulano, me deixou e tudo por outra, sabe? Mas orou, pediu conselhos, sabe, irmão? Às vezes, quando esse tipo de gente vem me pedir conselho, sabe, irmãos, às vezes, meu irmão, só um otário, meu irmão, que não via que isso ia acontecer, meu irmão. Tu és um otário, dá vontade de dizer isso. Tu é um otário, tu. Às vezes eu rebaixo o meu linguajar, que é para ver se a ficha cai, irmãos, porque está difícil da ficha cair. Abraão, olha a percepção que ele tinha lá na frente, irmãos. E olha que Isaac tinha 40 anos. Mas olha a percepção. Ele poderia dizer: não, meu filho já é de maior. Se ele escolher quem ele quiser para casar, eu não vou meter o dedo nesse mingau dele, não. Ele que vai arcar com as consequências se ele escolher uma mulher errada. Não, irmãos, Abraão está tomando decisão no lugar de Isaac. Ele está agindo no lugar de Isaac. O que isso nos ensina? Que muitas vezes temos que tomar decisões no lugar dos nossos filhos, porque eles não sabem pensar ainda. Eles ainda não passaram pelo que você passou. Abraão tem experiência. Quando ele aderiu ao conselho de Saraí, de Sara, sua esposa, dando a serva Agar para ele se relacionar quando nasceu Ismael. Ou seja, Sara fez com que Abraão perdesse de longe a promessa, irmãos. Deus já havia dito que dele sairia o herdeiro, mas Sara, promessa demorando, e aí Sara, olha, pega logo aqui, sabe? Não, irmãos. Nós somos covardes, irmãos. Nós somos covardes. Um dia desse, minha filha, apareceu um pretendente para minha filha. E ela mandou: pai, isso aqui tá... Eu digo: me manda o nome dele, que eu vou pesquisar o currículo dele. O menino até da igreja e tudo. Eu digo: minha filha, isso aqui reprovei 2 vezes no seminário, isso aqui não presta. Saia fora. Sabe, irmãos? Aí hoje você vai ver a sua filha aí nas mãos de cara que não tem caráter. Sabe, meu? Eu vou mais além ainda. Olha que nós estamos falando de um filho homem aqui. Mas se fosse uma filha mulher, se Abraão já está tendo cuidado com o seu filho que é homem, porque geralmente nós somos assim. Nós temos mais cuidado com as mulheres, com os filhos homens não. Rapaz, meu filho, vai aí, né? Pode, né, pegar aí qualquer uma aí. Você vai acabar com a vida do seu filho mesmo. Porque se ele começa a engravidar as meninas por aí, daqui a pouco a pensão vai bater aí na porta da casa dele. Pode ver, irmãos, que em nenhum momento aqui Abraão está chamando Isaac. Vem cá, meu filho, vem cá. Ele poderia ter, no versículo 2 está escrito assim:
Disse Abraão ao seu filho Isaque, que era o filho da promessa: vem cá, meu filho, né? Não. Ele chama o servo mais antigo, mas não chama Isaque. E diz a Bíblia, irmãos, que Rebeca, ela foi um consolo para Isaque. Ou seja, Rebeca, depois que a sua mãe morreu, depois que a mãe de Isaque morreu, sabe? Rebeca foi um consolo para Isaque. Significa que ela se tornou uma segunda mãe para ele. Olha a importância de um casamento correto, de a gente pensar nisso daí. Por quê? Porque, meu filho, a sua mãe não está mais. A sua esposa agora vai ser a sua segunda mãe. Daqui a pouco eu não estarei mais, ela vai ser o seu pai também. E você fica deixando o seu filho a isso. Ah, pai, estou trazendo o menino aqui. Quero namorar. Ah, meu irmão. Isaac tinha 40 anos, irmãos. Às vezes nós apressamos demais os nossos filhos. Ela tem que casar, senão vai virar titia, vai virar titio. Nós pressionamos demais os nossos filhos, irmãos. Isaac tinha 40 anos. Gênesis 25, versículo 20. Gênesis, versículo 20, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 20. Diz assim o versículo: era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa, a quem, irmãos? A Rebeca. E nós estamos apressando os nossos filhos. Vai-te embora, sua caba rancho, né? Está na hora, né? Sair daqui de casa. Esses dias o Arthur tem sido o Taz mesmo, devorando tudo. Né? Mas não é o Thales não, tá, irmãos? Não tem aquele desenho Taz, mania, né? Rapaz, devora tudo. Agora ele inventou de assistir desenho comendo, aí que o negócio vai embora. Quando eu vou procurar alguma coisa para comer na geladeira, ele já devorou tudo, né? Caba rancho, né? Rapaz, cresce logo, meu filho, vai-te embora, né? Não, irmãos. O filho é teu, meu irmão. O filho é teu. Porque nós somos pragmáticos. Nós queremos ver não a prosperidade espiritual dos nossos filhos. A gente está vendo o custo-benefício, está dando prejuízo, já está na hora, vai virar titio, vai virar titia, né? Já está na hora já de pegar o beco. Sabe, irmãos? Não apresse o tempo, irmãos. Tudo no tempo de Deus. Ele estabelece critérios para o casamento de Isaque, para quem vai ser a esposa de Isaque. Primeiro, eu já estou até avançando no devocional, primeiro não pode ser uma mulher cananita, e o segundo critério tem que ser de entre os seus parentes. Está aí no versículo 4. Mas irás a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Abraão tem essa preocupação, irmãos, e ele sabe, nós somos informados, Moisés nos informa que tinha um irmão de Abraão, Naor, que ainda estava vivo. E Gênesis nos informa que Naor tinha filhos e netas, e Rebeca é uma neta dele. E Abraão sabe disso. Ele sonda, ele procura informações, ele é seletivo, né? Esses dias eu estava até comentando com os irmãos, eu estou atrás de um homem. Tem uma irmã, eu não vou mencionar o nome dela aqui, mas uma irmã bonita, né? Inclusive era para casar com Francisco, né? Só que o Francisco não quis, né? Não quis porque, né? Mas uma irmã, né? Foi minha aluna no seminário, uma irmã dedicada, bonita. Eu já falei, ela vinha aqui na conferência, mas devido, né, à situação do corre-corre, ela acabou não vindo.
mas eu estou atrás de um cabra, mas assim, um cabra primeiramente crente. Crente, que gosta de ler a Bíblia, que tenha Deus como prioridade na sua vida. E depois um cara trabalhador, porque essa menina não merece um cara preguiçoso. Não merece, né? Não merece. Estamos orando, né, irmãos, para que ela consiga, né, uma pessoa que seja mesmo, né, de Deus, trabalhador e tudo. Porque geralmente as meninas querem o playboy, né, que estão com o braço todo malhado, que anda assim, né? Eu, quando, na minha adolescência, irmão, sabe que depois que eu conheci o Evangelho, eu andava assim, né? Peito aberto e tal. Ah, irmãos, as menininhas amam esse tipo de pessoa, né? Meu irmão. Mal sabem elas que eles são sustentados ainda pelos seus pais. Irmãos, inclusive tem gente da igreja que vem perguntar, pastor, e aquele menino ali? Cai fora, meu. Cai fora. Quer sofrer mais do que você está sofrendo? Então embarque nessa arca de Noé, meu irmão, que só tem animal feroz, meu irmão. Né? Sabe, meu irmão? Quais os critérios, irmãos, que nós estamos estabelecendo? Eu me lembro, irmãos, agora não, que a situação já está mais assim bagunçado mesmo. Mas eu me lembro uma vez que o meu tio, existe a expressão mexer, né? Mexeu com a minha tia. Ah, irmãos, naquele dia ele só não virou finado porque meu avô não pegou ele. Mas quando ele chegou perto assim, seu Mário, rapaz, meu avô pulou com uma peixeira desse tamanho. E pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, né? Naquele tempo, o camarada que fizesse algo com as nossas filhas, meu irmão, ele pagava com a vida. Rapaz, eu ainda sou desse tempo, irmãos. Ó. Já falei para minha filha, né? Rapaz, o cabra ele vai ser, a gente vai sepultar ele. Vou cortar, né, os testículos dele e tudo. Não vai mais, né, mexer com ninguém, né? Porque tem gente que, não sei o quê, eu caí, entende? Sai para lá, safado, né? Então, não tem caráter não, pastor. Não tem caráter não. Não tem caráter. Tanto é, irmãos, que nessa missão aqui, o servo, Abraão pede desse servo cautela, está aí no versículo 6. Quando ele vai sugestionar, no versículo 5, disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, neste caso, levarei o teu filho à terra, de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá o meu filho. Irmãos, interessante que Abraão manda pegar uma esposa de lá, mas não quer que Isaac volte para lá. Por quê? Porque observe a promessa no versículo 7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei o quê? A esta terra. Porque se Isaac voltasse de novo, a história ia ter que ser recomeçada. Deus já havia tirado Abraão de lá da sua terra e havia dado uma promessa a ele. Se Isaac voltasse para lá, para sua parentela, de onde Deus tirou Abraão de lá, Isaac poderia se acomodar e a promessa poderia não dar continuidade. Tanto é que a palavra cautela, quando Abraão diz no versículo 6, quando Abraão respondeu-lhe Abraão, cautela, não te faças voltar para lá o meu filho, a expressão no hebraico significa silêncio. É como se Abraão estivesse dizendo para o servo dele, nem pensar nisso, olha, é melhor você ficar em silêncio, nem cogitar nessa
possibilidade do meu filho voltar para lá. Assunto encerrado aqui. Nem pensar nisso. E Abraão conta que Deus estará à frente. Está aí no versículo 7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Abraão confiando aqui que Deus haverá de agir nessa decisão que eles estão tomando. Observe aqui, irmãos, que Deus aqui está, em cada decisão que Abraão está tomando, Deus está mencionando. Olha, jura pelo Senhor Deus dos céus e da terra. Sempre Deus é o centro da decisão de Abraão, irmãos. O problema é que hoje nós estamos tomando decisão em nossas vidas, mas nós não consultamos a Deus. Nós não perguntamos a Deus: Senhor, a minha filha vai casar, a minha filha está namorando, minha filha está trabalhando, é do teu agrado? A gente não faz isso, irmão. Geralmente nós vamos para o lado que nos beneficia, né? Olha, o importante é que está ganhando um salário, não é como ela entrou, o importante é que está, sabe, se beneficiando. Nós somos, sabe, irmãos, muito pragmáticos nisso aí. Nós sempre pensamos na prosperidade dos nossos filhos, eles se darem bem na vida. Mas eu quero citar umas palavras do Hernando Dias Lopes, que ele diz assim, que não adianta os seus filhos terem sucesso da porta da sua casa para fora e dentro da sua casa e da casa de Deus eles serem um fracasso. Esse dia eu estava conversando com um irmão de muitos filhos de crente que se afastaram do Senhor quando começaram a fazer faculdade. Parece que acho que eles descobriram que eles inventaram a roda, eu acho, né? Tolo, né? Eles são, né? Nossos filhos, né? Não sabe o que está, muitas das vezes, por trás da ideologia, da faculdade, pensamento marxista, de filósofos que vão contra os princípios de Deus. Mas ele estabelece cautela, irmãos. Quarta atitude de Abraão, para nós encerrarmos, ele dá condições para o seu servo. Está aí no versículo 10. Vamos ler do versículo 8 até o final do versículo 9. Caso não queira seguir-te, ficará desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Então, silêncio, assunto encerrado, fora de cogitação. Esse teu tipo de pensamento, Eliezer. Versículo 9. Com isso, pôs o servo por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. É um servo de confiança. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de quem? De Naor, onde é justamente um dos irmãos mais velhos de Abraão, que Abraão tinha. Ele partiu para lá. E o interessante aqui, nessa quarta atitude de Abraão, é que ele dá condições para o seu servo. Ele dá todo o apoio. Está aí no versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor. Do seu senhor. E levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu. Irmãos, às vezes nós temos que dar suporte em todas as áreas para os nossos filhos. Aconselhar eles, chamá-los, investir neles. Lembra-se que o servo de Abraão partiu, mas ele partiu com 10 camelos do seu senhor, fora o dote que ia com ele, né? Ou seja, às vezes a gente sabe que para casar, irmãos, a gente não exige muita coisa, né? Mas a gente tem que ser consciente também. Porque se eu entrego a minha filha para casar com uma pessoa que não trabalha, que é preguiçoso,
Irmãos, eu vou trazer os dois para debaixo do meu teto, porque a circunstância vai fazer isso. Quantos e quantos filhos se casaram, se amigaram, que hoje estão morando na casa dos pais? Ou seja, de vez, se você olhar assim pela a questão de estatística, em vez de você se livrar de uma boca, que é do seu filho, que está indo embora porque se casou, você está trazendo mais uma boca para alimentar. Aí, às vezes, eu vejo, sabe, irmãos, cada jovem querendo se casar, namorar, não tem faculdade, não tem estudo, é um ignorante, é um Zé Ninguém, é um zero à esquerda e quer casar. Aí vai sofrer ele e a menina. E depois ainda vai pedir oração na igreja. Ah, Senhor, né? Ah, meu. Olha, Abraão está dando condições. Vai lá, meu senhor. Está aqui, mas leve camelo, leve isso, né? Para chegar lá com a menina lá, que Deus já está, né, tomando a direção, ela saiba com quem ela vai se casar e que ela não vai, que ela pode vir, que nós vamos sustentar, meu filho vai sustentar ela, tem condições para isso. Agora o camarada quer casar, não tem um trabalho, não tem coragem, pelo menos, para se levantar para ir atrás de um trabalho, meu irmão. Aí complica, né, irmãos? Queridos, eu vou encerrar. Acho que eu falei que esse sermão... olha que ainda nem chegou no encontro de Isaac e de Rebeca, né? Qual foi a atitude de Rebeca para com Isaac? E a atitude do servo, porque ele vai, ele ora a Deus, né? Ele ora, lembra-se que ele ora, né? Ele pede direção. Talvez no próximo domingo a gente dê continuidade a essa exposição. Mas, irmãos, eu queria tirar algumas lições e aplicações para as nossas vidas. Primeira lição e aplicação. Saibam que nem sempre você estará presente na vida de seu filho. Eu não sei qual a idade que você tem. Se você tem 60, 70, 80, 40 ou 35 anos. Abraão já era idoso. Mas já, quando ele viu que ele tinha conhecimento de seus dias, ele poderia pensar, rapaz, vou logo ver a minha sepultura. Não. A primeira coisa que ele pensou, como é que vai ficar a promessa de Deus, o pacto da redenção? O descendente da mulher, a semente da mulher, tem que dar o quê? Continuidade. Abraão está pensando aqui, irmãos, acima de tudo, primeiramente no reino de Deus. Ele está pensando no pacto que Deus fez a ele. Por isso que quando Deus se apresenta, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O pacto abraâmico. E às vezes é isso que nós devemos, como os pais, nos perguntar. Eu já estou ficando velho. Quem vai dar continuidade ao trabalho cristão? Quem que vai substituir o pastor Sidney? Será que eu já estou treinando meu filho para isso? Já encaminhando ele a gostar do santo ministério, apesar das circunstâncias? Que não existe a melhor coisa a gente estar no centro da vontade de Deus. Você tem ensinado seu filho, meu filho e minha filha, olha, boa parte da minha vida eu servi ao Senhor, agora você dará continuidade. Será que nós temos essa preocupação? Ou você está mais preocupado, rapaz, eu estou ficando velho, caduco, será que eu vou conseguir formar minha filha em pedagogia? Será que eu vou conseguir formar meu filho em engenharia? Sabe, irmão, a gente deve se preocupar com essas coisas, mas você não deve deixar de lado a espiritualidade do seu filho. Ele está lendo a Bíblia, cobre dele. Já leu a Bíblia hoje? Vamos para a igreja, sabe? Agora, se você for um pai, que é o primeiro a dar migué nas coisas de Deus, aí, meu irmão, a situação está toda em caos. Está tudo em caos. Segundo, Abraão chama o seu servo de confiança. Irmãos, nós precisamos de pessoas em que nós podemos confiar. Hoje nós vivemos num mundo arisco,
em que nós não podemos confiar mais em ninguém, irmãos. Tem até um dito popular, não confio nem nas calças que eu visto, né? Porque ela pode me deixar na mão, rasgar, né? Que nem um dia desse fui subir ali uma calçada, já era, né? Rasgou, né? Me deixou na mão a calça. Mas existem, irmãos, ainda pessoas que Deus, pessoas de confiança, pessoas amigas mesmo. Há irmãos mais chegados que irmão. Pessoas mesmo que a gente pode contar os nossos dilemas, as nossas dificuldades, pessoas que têm a preocupação com os nossos filhos, e não pessoas que queiram apenas se beneficiar. Né? Rapaz, eu quero muito que a minha filha se case com seu filho, porque isso, sabe? Não, pense nisso não, pense na espiritualidade. Terceiro, qual é o critério que nós temos estabelecido para os nossos filhos? Você é aquele que deixa os seus filhos tomarem decisão em tudo? Abraão não fez isso. O patriarca Abraão não fez isso. Ele teve cuidado para com seu filho Isaque. Ele tem cuidado em tudo para com seu filho Isaque. Estabeleça critério. Coloque o dedo lá no migal do seu filho. Não, esse migal aqui está faltando açúcar, né? Vamos colocar mais açúcar. Eu vou dizer... Vou apontar com quem você deve se casar, vou verificar quem é fulano, puxar o currículo dele ou dela, para ver de onde eles são, se eles amam as coisas de Deus. Porque meu filho e minha filha, se as coisas já estão difíceis no dia de hoje, vai se der quando esse camarada aqui fechar os olhos. Esse dia eu fui lá no Atlântico, né, comprei uns cofrinhos, comecei a guardar um dinheiro já, para o filho, para a filha, para a esposa. Se eu partir, tem pelo menos R$10 aqui. No cofrinho aqui para vocês. Né? A Bíblia diz que os pais devem tesourar para os filhos, irmãos. Tesourar para os filhos. Daqui a pouco o carro forte vai ter que chegar aí, né, irmão? E segundo, irmãos, dê condições ao seu filho, apoie ele. Apoie ele. Vamos ficar em pé?